Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso segundo dia de aula de Hermenêutica 1 e 2. Já oramos, como é costume nosso, sempre orar antes de iniciar as aulas. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Amém, boa noite. A paz a todos. Paz. Glória a Deus. É com muita alegria que vamos aqui continuar sobre esse tema que, para mim, é uma das melhores matérias. Então, se eu ficar aqui muito contente, muito feliz ao ensinar a vocês, é pela gratidão que o Senhor está me dando de poder passar a cada um de vocês aquilo que eu aprendi com esses mestres, com os pastores, com os professores e com muitos pastores, tá bom? Como é costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizar essa aula depois. Elas são gravadas também, as nossas aulas, para que futuros alunos que queiram fazer o curso em EAD possam também estar usufruindo desse material para fazer desse material também um meio de aprendizado. Basta nos procurar para que a gente possa estar passando o currículo do curso em EAD. E também as aulas são gravadas para abençoar muitas pessoas, de muitas igrejas que falam a língua portuguesa. Como o Senhor nos disse que de graça recebeste, de graça dai, eu posso dizer que tudo que eu aprendi no reino de Deus foi pela graça. Então, é um gesto de graça deixar essas aulas livres. Quando me refiro graça, aqui não é simplesmente de graça, mas é na graça, ou pela graça, para abençoar, assim como a graça de Deus nos abençoa, é para abençoar muitas pessoas, muitos irmãos. Se o irmão aprender a fazer uma interpretação bíblica correta lá nos céus, como disse, certa ocasião, o pastor Russell Shedd, certa ocasião ele disse assim, se você aprender tais coisas, que ele estava pregando sobre um assunto, lá no céu eu já tenho a minha recompensa. Então eu faço das palavras do Russell Shedd as minhas. Se algum irmão, em algum lugar, qualquer cristão de qualquer igreja, denominação, for ministrado por essas aulas, pelos livros, por esses clássicos, eu lá no céu já vou ter o meu galardão, então por isso que eu deixo aberto, porque eu não tenho dúvida que pessoas que têm o desejo de aprender a palavra de Deus serão muito abençoados com esse material, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá, né? Eu, antes de dar sequência aos assuntos, né, que paramos na semana passada, porque na primeira aula, geralmente eu apresento a grade, eu apresento as tarefas, eu apresento os livros, e aí a gente começa numa aula introdutória. Então, hoje nós continuaremos ainda aquela aula introdutória, que são as definições de hermenêutica e os primeiros passos, e hoje a gente já vai começar a mergulhar aqui no livro do Nelson e do Lund. Essa daqui é a minha edição antiga, que inclusive até a capa o livro começou a se despedaçar, eu coloquei aqui, pedi para o irmão encadernar para mim, mas nós pedimos já para os irmãos comprarem, né, uma outra edição, que é as edições mais novas do Nelson e do Lund, tá bom? Eu também tenho essa edição mais nova, mas eu não sei qual foi o aluno que eu emprestei e não me devolveu. Então, voltando, hoje a gente vai continuar falando sobre isso e a gente vai mergulhar com muita calma no material do Nelson e do Lund, ou seja, vamos continuar trabalhando no primeiro slide e vamos estar já trabalhando no livro. Mas, como é costume, eu quero ler uns textos bíblicos com vocês. E eu falava há pouco, antes da abertura aqui das nossas gravações e da nossa aula, conversava com a nossa aluna Beatriz, e ela estava citando sobre o Russell Shedd, o material que eu passei para vocês assistirem do Shedd. E ela estava expressando ali, né, um pouquinho daquilo que ela aprendeu, ela estava falando, né? E eu quero ler agora com vocês algo que eu também aprendi com o Dr. Shedd, que é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o Evangelho de João, capítulo de número 15, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 3. Eu quero ler aqui esse versículo e outros, porque enquanto eu estava, alguns anos atrás, numa semana teológica, lá na igreja, no Seminário Teológico Betel Brasileiro, da missionária Durvalina, tive a honra de participar de uma semana teológica com
nosso querido pastor Russell Shedd. E ali, o Dr. Russell Shedd, naquela semana teológica, ele falava sobre a importância da pregação. E foi maravilhoso, meus irmãos. Foi uma semana em que todas as noites eu saía do pregão e ia correndo para o Betel Brasileiro, pegava logo as primeiras fileiras e ali ficava me deliciando em tudo aquilo que esse grande homem de Deus, que já descansa em Deus, ele nos enriquecia. Enquanto ele falava, ele me ensinou isso. E essa lição entrou no meu coração e eu, vez por outra, prego essa reflexão na igreja, ensino aqui no seminário. É algo que me acompanha, assim como o texto que eu li na semana passada com vocês, que também foi um texto em que eu aprendi com o Dr. Paulo, pastor Paulo. Então, meus irmãos, tem certas lições e certos ensinamentos que entram na nossa alma e que eu diria para vocês são estacas profundas que Deus coloca nos dando firmeza, sabe? Porque nós, na semelhança do tabernáculo, lembra que o tabernáculo ele era móvel e ele precisava de ser fixado, né, na terra, tinha ali algumas estacas que precisavam ser amarrado, estacas bem firmes. Eu diria que alguns homens de Deus na nossa vida, eles são essas estacas que eles pegam a palavra de Deus e eles conseguem transmitir com tanta clareza que aquilo é fixado, e ali a gente continua crescendo em cima dessas promessas, porque não foi o ensino dos homens, mas foi o ensino do Senhor, ou seja, da palavra de Deus na nossa vida. Então foi isso que aconteceu comigo naquela semana teológica em que o Dr. Shedd falava sobre aula expositiva, sobre pregação, e ali foi uma semana maravilhosa. E ele leu um texto que está aqui em João 15, João 15, versículo 3. Quem achou, pode ler para nós. Eu vou até compartilhar aqui com vocês na minha Bíblia em Kindle. Olha só. Quem quiser pode ler para nós. João 15, 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Olha só o que Jesus está dizendo aos apóstolos. Por meio da minha palavra, vocês são purificados. Amém? A gente está entendendo aqui ao quê? A interpretar a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia e interpreto ela corretamente, o mesmo poder que pairou e abençoou os apóstolos será o mesmo que atingirá a nossa vida. Ou seja, haverá uma limpeza da parte de Deus em nós. Em nós, em que área, pastor? Nas áreas em que somos. Nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Ou seja, todo o nosso ser será purificado. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus. E o Russell Shedd usava uma figura de linguagem dizendo que a Bíblia é o chuveiro de Deus que nos banha e que nos limpa de toda imundícia. Aleluia! Olha que coisa fantástica, não é verdade, irmãos? Quanto mais eu vou à Bíblia e quanto mais a Bíblia vem sobre mim e eu introjeto essas verdades, creio nelas, o poder purificador de Deus é derramado sobre mim e eu me torno limpo. Mas, continuando ainda aqui a lição do Shedd, naquela semana teológica, no seminário da Durvalina, lá no Betel Brasileiro, ele leu outros textos também, que está lá em João 13, 10 e 11. João 13, né? Capítulo 13, versículo 10 e versículo 11. Quem quiser pode ler para nós. Vamos ler alguns textos. João 13, 10 e 11. Obrigada, meu irmão. Deixa eu pôr aqui. 13, 10 e 11. Quem achou pode ler para nós. Vou ler aqui, pastor. Por favor. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo, por isso disse: nem todos estáis limpos.
Olha só o que o Dr. Shedd, naquela noite, naquela semana, nos ensinou. Ele usou esse texto também aqui, que é o texto clássico do lava-pés, quando Jesus lava os pés dos apóstolos, naquele momento em que Pedro disse, então, Senhor, me lava por completo, porque no primeiro momento Pedro tinha dito, não, o senhor não vai me lavar os pés. Então Jesus disse a Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, então diz, então me lava por completo. Aí Jesus vem e diz, Pedro, aquele que já se banhou do quê? Se banhou da palavra, das ministrações, da revelação. Não necessita de lavar senão os pés. E o Dr. Shedd dizia, por que lavar os pés? Porque os nossos pés é o que nos une a essa vida caída, dia a dia. E querendo ou não, por meio da nossa caminhada da vida e do nosso viver, outrora tem momentos que se sujamos, em outros momentos não. Mas sempre que se sujarmos, precisamos apenas lavar os pés. E pode ver que aqui Jesus diz que nem todos estavam limpos, porque um daqueles, que era Judas Iscariotes, tinha virado as costas para Jesus. Ou seja, Judas Iscariotes saiu de debaixo do chuveiro. Logo, voltou a se tornar sujo. E ainda, Dr. Shedd, nessa mesma ocasião, leu outro texto, que está em Efésios, capítulo 5, versículo de número 26. Efésios 5, 26. Quem quiser pode ler para nós, enquanto isso eu vou abrindo aqui na minha Bíblia em Kindle. Efésios 5, 26. Pode ler quem quiser. Então, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, aqui Jesus está nos ensinando, Deus, por meio da carta do apóstolo Paulo, falando que, olha só, que a igreja, né, ele vem falando sobre o noivo, a noiva, a igreja, faz uma analogia do casamento, do homem e da mulher, e depois ele vem falando da igreja. E aí ele fala que vós, maridos, no versículo anterior, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. E por meio disso, por isso que a igreja agora pode se apresentar, como diz o versículo 27, para apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que aqui o apóstolo Paulo está dizendo? Que Cristo purificou a sua igreja, lavando-a pela palavra. E quem nos purifica, nos tornando uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer outra coisa aí, ou defeito, é a palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, não? Lindo esses textos, não é? E para a gente encerrar, meus irmãos, para a gente ir para os slides, vamos ler João 17, 17. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 17. Mais uma vez, o Senhor está nos dizendo algo precioso sobre o poder da palavra na vida de um cristão. Quem quiser pode ler para nós aqui o versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Texto lindo, não? Texto maravilhoso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Que quanto mais eu vou à Bíblia, leio ela e entendo a revelação, mais eu me torno santo, mais eu me banho
com esse chuveiro sagrado, mais eu cresço, mais eu limpo os meus pés e mais eu me torno uma noiva ou uma igreja sem mácula, nem ruga, nem nenhum defeito. Pelo contrário, eu vou me aperfeiçoando na caminhada e a cada dia, como um servo de Deus, eu vou melhorando. Tudo isso é fruto da palavra. Amém, minhas irmãs e meus irmãos? Deixo essa breve meditação, porque eu aprendi com o Dr. Russell Shedd, eu não poderia deixar de honrar esse grande mestre, esse grande pastor tão importante para todos nós, tá bom? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, vamos para os slides aqui, que paramos semana passada, né? Eu espero que os irmãos estejam já lendo o livro. Hoje nós estaremos meditando um pouco no livro, nós estaremos aqui mergulhando um pouco no livro-texto, né, que é esse daqui, que eu vou até compartilhar agora aqui com vocês. Essa daqui é uma das edições mais novas do livro do nosso querido irmão Lund e do Nelson, tá bom? Então, assim, comprem um pouquinho sobre ele. E agora vamos lá para o nosso slide. Tá bom? Da aula da semana passada, os irmãos ficaram com alguma dúvida de algum ponto, de alguma observação? Não? Sempre que tiverem alguma dúvida, me procurem nos nossos canais de comunicação, no WhatsApp, né? Porque, afinal de contas, temos ali o nosso canal de WhatsApp, que é para isso mesmo, para a gente estar interagindo durante a semana. E, claro, anote para que a gente possa também tirar as dúvidas aqui em aula. Quando você tira a dúvida aqui em aula, acaba sendo melhor, porque esclarece todo mundo junto. Mas não tem problema se o irmão e a irmã também me procurar no particular ou no grupo do seminário, porque muitas vezes no grupo do seminário a sua dúvida pode esclarecer muitos outros alunos, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Na semana passada nós tínhamos falado sobre o objeto da hermenêutica. Nós tínhamos terminado falando um pouco sobre isso, sobre o objeto da hermenêutica, que tem a ver com a autoridade das Escrituras, a clareza das Escrituras, com a necessidade das Escrituras e a suficiência das Escrituras. E paramos exatamente aqui. Então, eu gostaria de continuar lendo aqui com vocês, e como eu disse, hoje nós vamos estar pegando o nosso livro-texto, e a gente vai estar fazendo hoje esse exercício bem detalhado, um exercício, eu diria, sem muita afobação. Eu não quero estar apenas aqui jogando um monte de conteúdo. Nós vamos estar indo passo a passo, ponto a ponto, frase a frase, página a página, e a gente vai estar também debatendo com esse autor, porque o Nelson e o Lund, mesmo esse livreto sendo um livro tão pequeno, mas, na minha opinião, é um dos que mais nos ajudarão na caminhada. Então, eu vou já abrir em algumas páginas aqui e a gente vai mergulhar nesses assuntos, tá bom? Então, vamos lá. O irmão ou a irmã que desejar pode ler para nós a primeira palavra, o primeiro parágrafo, por gentileza, do slide. O poder da palavra. Hoje há uma necessidade de pregação da palavra em nossas igrejas que nos leve ao amadurecimento da fé. Lloyd Jones disse que os recém-nascidos em Cristo desejam efetivamente o leite da palavra. Em caso contrário, serão enfermiços, serão inertes, estarão em mau estado e será mais conveniente levá-los a um médico. Olha só. Lembra que há pouco, quando eu disse que nossas aulas são gravadas para também abençoar pessoas, irmãos, espalhados onde quer que esses vídeos cheguem? Olha só, um cristão que tivera o privilégio de conhecer a literatura de Martyn Lloyd-Jones, eu diria, ele está tendo um dos maiores privilégios da sua vida de conhecer um dos grandes pensadores do século passado. Quem foi Martyn Lloyd-Jones? Segundo alguns irmãos reformados, e eu me uno a eles nessa fala, concordo com eles, Martyn Lloyd-Jones foi um puritano dos nossos dias.
O que é um puritano, irmãos, na teologia reformada? O que é um puritano? Esse termo ele nasce como um apelido chocoso, nasce como um apelido de zombaria. Mas, ao longo dos séculos, a palavra puritana se tornou pseudônimo de um grupo de irmãos que seguem a Bíblia, tendo uma leitura e uma hermenêutica reformada. O que é isso? Seriam aqueles que fazem uma leitura da Bíblia na perspectiva do protestantismo reformado. E Martyn Lloyd-Jones, quem foi ele? Ele era um médico que, no momento em que ele já está exercendo ali a medicina, Deus os chama para que ele abandone a medicina e se dedique ao pastorado. E aí, então, ele vai se preparar ao pastorado e ele se torna o pastor da igreja de Westminster, que é uma das principais igrejas de Londres, já há muitos séculos. E Martyn Lloyd-Jones se tornou um grande, mas um grande pregador. Um pregador, assim, de uma autoridade muito grande nos seus dias. Então, tudo que for de Martyn Lloyd-Jones, compre, leia, porque realmente é um pastor piedoso, consagrado, um pastor inteligente, mas que usava da sua inteligência para pregar o evangelho, para glorificar a Deus. E essa frase é uma frase que diz muito para nós, porque, pode ver, há uma grande necessidade de pregação da palavra de Deus nas nossas igrejas em nossos dias. E o que gera amadurecimento nas nossas igrejas não é o barulho, não é a oração, não é o jejum, mas é a palavra de Deus, porque por meio da palavra de Deus a gente vai orar corretamente, por meio da palavra de Deus a gente vai jejuar, por meio da palavra de Deus a gente vai proclamar o evangelho, ou seja, a nossa igreja vai ter clareza do seu papel. O verdadeiro propósito da igreja está na palavra. Parece bobeira, meus irmãos, mas eu tive uma experiência muito grande e, se Deus me permitir, domingo agora eu vou, na minha mensagem, falar bastante sobre a experiência. Um problema muito grande que nós temos é fazemos das nossas experiências doutrinas e acabam com que as nossas experiências acabam tendo mais peso do que a palavra de Deus. Por exemplo, irmãos, é muito comum a gente ver numa igreja, e aqui eu não sou, me entenda, tá, irmãos? Eu não sou o dono da verdade, e eu não vou aqui dizer que todas as igrejas estão erradas, pelo contrário, eu diria que cada igreja e cada denominação tem o seu propósito. Mas algumas igrejas que trabalham com campanha, algumas igrejas acabaram se enveredando por um caminho um pouco perigoso. Eu não sou contra a campanha, até porque nós vemos que muitas vezes o irmão ele precisa realmente se reposicionar com Deus, mas ser movido à campanha acaba também sendo uma coisa errada. Então, percebam, a Bíblia vai nos dar uma diretriz. A Bíblia não vai ficar falando de campanha o tempo todo. Ela vai mostrar que houve, sim, propósitos em que alguns irmãos oraram juntos, se reuniram, como foi Josafá, como foi Esther com seu padrinho, seu tio, que era aquele que criou dela. Ou seja, a gente vai ver em alguns momentos Davi se reunindo com o povo de Deus, buscando a face de Deus. Nós vamos ver Esdras clamando o povo, Neemias, mas não é uma coisa assim como uma regra. As pessoas fazem da campanha uma missa, fazem da campanha um amuleto. Esse é o problema. E se esquecem que o verdadeiro motivo pelo qual estamos ali para realmente se edificar é por causa da palavra de Deus. Então, Martyn Lloyd-Jones, ele expressa isso, que uma igreja precisa da Bíblia. E quando essa igreja não tem a Bíblia, ela acaba entrando nesse ponto que ele fala de ser enfermiço, né? Ou seja, a gente acaba adoecendo.
Eu conheci uma irmã que ela estava procurando uma igreja para se tornar membro, e ela disse, depois de ter encontrado o pastor de uma certa igreja pela qual ela falou, pastor, eu gostaria de membrar aqui na sua igreja. E ela disse assim, pastor, eu procurei tantas igrejas que pregassem a Bíblia, apenas a Bíblia, e olha, rodei. E eu encontrei a sua igreja. Aquele pastor que ouviu isso ficou tão feliz. Irmãos, guarde isso. Esse pastor, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a sua obrigação. Percebam, o pastor pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, é a sua obrigação. Perceba, uma pessoa que procura em muitas igrejas e denominações, e aí ela ficou se confrontando com várias realidades, e ela, por ser uma pessoa que lê bastante a Bíblia, ela falou assim, mas tem muita coisa que não está batendo aqui. Perceba, irmãos, se a gente quer conhecer uma igreja bíblica, basta a gente ler a Bíblia e ver o que aquela igreja está fazendo. Se está caminhando de acordo, é uma igreja bíblica. Então, Martin Lloyd Jones está dizendo que os recém-nascidos, eles desejam a verdadeira comida, que é a palavra de Deus. E se a gente não der isso, essas pessoas adoecem. Tá bom, meus irmãos? Parece chover no molhado, mas a quantidade de pessoas que vão para as igrejas por causa de prosperidade, por causa de bênção, por causa de troca, por causa de barganha, por causa de profeta, por causa de profecia, por que é um casamento, por que é um carro novo, meu irmão, tá uma coisa louca. Não era para ser assim, tá bom? Extremo também. Pois não, Júlio. Tem um outro extremo também, que a igreja hoje, ela está pregando para ela mesma. Sim, aí já é outro. Mas você concorda, Júlio? Se ela só está pregando para ela mesma, também é a hora dela ir para fora, né? Claro, tirado Entendeu? para fora a palavra igreja. Exatamente, né? Então ela tem que ir para fora. E aí onde entra não só o pastor, mas cada membro fazendo seu papel, né? Então, pode continuar lendo para nós, Tomé, por gentileza, aqui? Já te dou a palavra, tá, Beatriz? Aliás, pode perguntar, Beatriz, antes da leitura. Era sobre isso mesmo que eu ia perguntar, quando está falando que a pessoa não deseja a palavra. No caso, tem pessoas que desejam, mas é aquela coisa, o que me falarem. Não ir atrás exatamente para ver se realmente aquilo que estão falando é o que está na Bíblia. Isso já entra também como se a pessoa não fosse convertida? Explica um pouquinho melhor para eu entender. Por exemplo, sim, uma pessoa que ela até busca a palavra, mas conforme o que alguém disser, ela não busca ela mesma, tá com a palavra de Deus. Sim, ela vai sendo conduzida, né? Isso. Ela vai sendo... o pastor falou, né? A profeta falou, Deus usou o irmão, e ela não busca, sim. Eu não posso questionar, Beatriz, se essa pessoa não é convertida, porque questões da salvação pertencem a Deus. Uma coisa eu digo, a maturidade desse irmão ou dessa irmã, como um recém-nascido, é uma maturidade que ele não cresceu, né? O recém-nascido precisa do leite da palavra. Para quê? Para crescer e comer comida sólida, como disse Paulo, né? Mas se a pessoa quer ficar só no leitinho, então o problema é da pessoa, né? Então eu não vou dizer que essa pessoa ela vai para o inferno, não. Eu não creio. Mas eu creio que essa pessoa, mesmo ela sendo uma pessoa que tem uma fé em Deus sincera e até certamente ingênua, ela vai deixar de desfrutar muitas promessas de Deus. Por quê? Porque quando o profeta daquela igreja disser para ela, casa com fulano, ela vai casar. Aí quando ela der com burros na águas, né? Quando ela vê que ela, né, trocou alho por bugalho, aí ela vai começar a entrar em crise, porque ela entrou no relacionamento porque o líder falou, não porque ela foi buscar em Deus e na palavra. Quando vier um falso profeta e prometer para essa pessoa, olha, se você doar a sua casa, Deus vai te dar 100 vezes mais. Ela vai lá e passa a escritura. E aí entrega.
aí ela é mandada embora, perde o casamento, perde os filhos, é ridicularizada por todo mundo, aí ela cheira chorando as pitangas ao pastor, e o pastor diz, mas então, irmã, se Deus não cumpriu, porque faltou fé da sua parte. Aí ela fala, você me enganou? Ela fala, não, eu não te enganei, está aqui, ó, a sua doação foi de livre e espontânea vontade. A gente sabe que foi um roubo, usando a Bíblia, né? Não usou uma arma, mas usou a Bíblia, né? Quase como uma arma na cabeça da pessoa, mas a pessoa não buscou na palavra, né, Beatriz? Então, eu digo, sem medo de errar, Beatriz, que as pessoas que não buscam, elas podem até ter uma fé plena em Deus, e uma fé sincera, mas mesmo assim isso não quer dizer que eles ainda não estejam numa ingenuidade muito grande. Porque já que Deus se revelou a ele, já que a Bíblia fala a ele, o dever dele ou dela é o quê? É crescer. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas, fala, desenvolvam a vossa salvação. Ou seja, a gente tem que crescer. Eu, recém-nascido, tomo leite. Já sou crescidinho, como comida sólida. Agora, mais crescidinho, eu solto as fraldas. Agora, mais crescidinho, eu questiono o meu pastor. Eu julgo o profeta. Porque a Bíblia vai falar que a profecia que não se cumprir, aquele que disse em nome de Deus é um falso profeta. E é assim que a gente tem que agir. Quantas são as vezes que nas igrejas pentecostais e avivadas, o pastor falou um monte de besteira, ninguém julga o pastor. É errado? Se ele profetizou em nome de Deus e não aconteceu, no mínimo ele tem que chegar, botar o joelhinho dele no chão, pedir perdão a Deus, depois ir lá se retratar com a igreja, falando, irmãos, eu disse, vou pegar um exemplo aqui, tá? Eu disse que o Bolsonaro ia ganhar e o Lula ganhou. Por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Eu falei, profetizei, disse a data que não aconteceu, pede perdão. E vai buscar Deus, e vai buscar ajuda com outros pastores, para não errar, porque, perceba, Beatriz, irmãos, qual é a diferença de um falso profeta e qual é a diferença de alguém que cai em adultério? Nenhuma, é tudo pecado. E por que a gente faz vista grossa com os falsos profetas? Está entendendo, Beatriz? Então, são pessoas que têm já a mente cauterizada de escutarem o que desejam e de seguirem apenas o que quer. E aqui, Beatriz, a igreja não é o lugar para a gente escutar o que queremos. E não é o lugar também para o pastor falar o que ele deseja. Mas é o lugar para escutarmos o que Deus deseja falar. E por isso o pastor tem que ser uma pessoa que lê a Bíblia corretamente, interpreta corretamente, para poder levar essa palavra ao coração de todo mundo. Porque, repito e concluo, essa pessoa, não vou julgar a salvação dela, mas ela vai sofrer muito na caminhada, porque ela está se permitindo ser conduzida por alguém que fala erradamente a palavra de Deus ou exerce os dons de forma leviana. Uma última coisa aqui para vocês. Durante esse módulo, que é de hermenêutica, eu vou falar muito disso. Nunca confundam, guarda bastante isso, nunca confundam uma pessoa perfeita com a mensagem perfeita. Raimundo não é perfeito. Se quer saber das minhas falhas, dos meus erros, pergunta para a Nídia, pergunta para os meus filhos, pergunta para a liderança da igreja que está comigo há 30 anos. Eles sabem de muita coisa ao meu respeito. Pergunta para a minha família. Ou seja, uma coisa é o Raimundo que não é perfeito, e não é porque eu não sou perfeito que agora, quando eu subo no púlpito e vou ensinar, ou quando eu estou ensinando aqui para vocês numa classe de formação de obreiros, eu posso ensinar de forma torta. Ou seja, eu não tenho esse direito. No momento em que eu subo no púlpito, se eu não souber entender ou interpretar o texto, leia apenas ele. Leia corretamente. Com as pausas, com as vírgulas, com as exclamações, com as interrogações, com os parênteses, com os colchetes. Só ler. Se eu só ler a Bíblia no púlpito, já deixo para os meus irmãos algo maravilhoso, que é a leitura do texto sagrado. Agora, no momento em que eu leio aquele texto sagrado e ainda tento explicar com as minhas limitações o que o texto quis dizer, e
explico com toda honestidade, eu estou levando uma mensagem perfeita. Não perfeita segundo a minha cabeça, mas perfeita segundo a revelação. Então, o Raimundo imperfeito, eu vou errar na minha vida. Mas no momento em que eu estou ensinando, eu não posso, por exemplo, falar que Jesus é o Salvador e falar que Maria é co-salvadora. Eu não posso fazer isso, porque não está no texto que Maria é co-salvadora, co-redentora. Eu não posso chegar e falar, por exemplo, sobre a questão da profecia e usar da profecia como um artifício para poder manipular vocês. E quando errar, eu falar assim, não, eu dou uma desculpa que vocês não tiveram fé. Eu oro falando, não, Deus vai te curar, Beatriz. Por exemplo, né, a irmã saiu do Covid. Mas vamos supor que a irmã tivesse pegado tuberculose. E, de repente, eu falo para a irmã, não, em uma semana a irmã vai estar bem. Em uma semana a irmã estava lá na UTI. Ué, e a profecia, não se cumpriu? Aí eu falo, não, mas a irmã duvidou. Olha só o subterfúgio. Ora, é muito fácil dizer isso. Então, quem usa a palavra em nome de Deus não pode ter imperfeição. Não pode ter falha. Porque Deus não nos permite isso. Por isso que Paulo diz, prega a palavra. Se eu ensinar e ler a Bíblia, simplesmente, eu vou estar levando uma mensagem perfeita, ou mais próximo da perfeição. E se por acaso uma hora eu fiz uma leitura errada, com toda humildade eu peço desculpa. Eu falo, irmãos, olha, repensando bem, vamos estudar aquilo lá de novo, porque eu acredito que nesse ponto aqui, eu não olhei direito, eu fui vesgo aqui, me perdoe, vamos aprender juntos, entendeu, Beatriz? É isso. Então, nós aqui, seres humanos, seminaristas, obreiros, nós somos imperfeitos. Mas não é porque somos imperfeitos que agora a gente vai pegar nossa imperfeição, vai jogar aqui na Bíblia e vai passar qualquer coisa. A gente é imperfeito. Mas é por isso que a gente tem que estudar esse livro. Para quê? Para que não erre. Porque se a gente errar, aí a gente vai se ver com Deus. Entendeu? Tudo bem? Então quer dizer que a gente se tornou perfeito? Não é isso. É porque o chuveiro nos banhou. A gente se purificou. E agora eu vou passar aquilo que eu aprendi, tentando passar da melhor forma a cada irmão. E vou dar o tempo para que o irmão assimile aquela lição. Estão entendendo? Pessoas imperfeitas, quando pregam a palavra de Deus, não podem pregar uma palavra imperfeita. Eles têm que pregar uma palavra como Deus deixou. Porque quando eu sou fiel, não é a minha perfeição, é a perfeição de Deus. Por isso que nós não somos o evangelho. Nós proclamamos o evangelho. Não somos nós que transformamos. Eu não transformo vocês. No momento que vocês se colocam à disposição de Deus e da Bíblia, vocês se tornam mais apaixonados por ela. Quem vai operar na vida de vocês é Deus. No momento que vocês se apropriam dessa palavra e faz dela o livro da vida de vocês, é Deus quem vai realizar os milagres dele na vida de vocês. E é por isso que a gente vai crescendo. Tá bom? Joia? Beleza, Beatriz? Então, tome a lei agora para nós. A natureza clama por favor. A natureza clama por nutrientes apropriados. E se você conhece pessoas as quais toma como cristãos e que se considerem cristãs elas mesmas, mas que não querem ouvir a pregação da palavra, nem se rejubilam com ela, nem se comprazem nela, e que procuram com toda a força livrar-se dela, então opino que a pergunta certa que se pode fazer acerca de tais pessoas é: essas pessoas são crentes realmente? Essa conduta é contrária à natureza. Concordam com esse parágrafo, meus irmãos? Maravilhoso, não? E aqui, deixa eu dar um segredo para vocês. Quer conhecer realmente a igreja? Olha a escola bíblica e os cultos de oração. Domingo é muito relativo. Domingo é um culto muito bom. Mas a verdadeira igreja, ela está sempre nas escolas bíblicas, nos estudos ou nos cultos de oração. Esses são os crentes polivalentes. Não estou dizendo, irmãos, pastor, agora o senhor me pôs um peso, porque eu estou na faculdade. Não é isso. Porque um irmão que está na faculdade, mas que ama a palavra, que ama a comunhão, que ama a igreja, quando ele está nas férias, a primeira coisa que ele quer estar é onde? É na igreja. É aprender na palavra.
Essa lição eu aprendi com o pastor Orfeu Furquim de Campos, que foi o meu pastor que me batizou. Ele falava, a verdadeira igreja está nas escolas bíblicas, está nos cultos de oração. Ali você pode contar com aquele time, porque esse é o time polivalente. Guardem isso, tá bom? Continuando aqui, nossa leitura. Pode ler para nós, irmã Beatriz. Só um minuto. Pois não. É claro, irmãos, eu não estou falando, eu não falei essa frase agora, menosprezando cada um que vai de igreja no domingo, não é isso. Mas eu quero dizer que muitas vezes no domingo, o irmão, ele ainda, ele está querendo ali a bênção dele. Ele, sabe, hoje o culto foi bom, porque hoje Deus falou comigo, o pastor falou que tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Aí no dia que é uma mensagem como disse Josué ao povo, santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós, uma mensagem de exortação, a irmã fala, hoje o pastor, né, deve ter brigado com a mulher. E, pelo amor de Deus, só foi cajadada. Ou seja, você percebe que essa pessoa não é apaixonada pela palavra. É mais um igrejeiro, né? Glória a Deus pelos igrejeiros, irmãos. Eu cuido de cada um que vai aos domingos. Mas perceba, irmãos, é diferente quem começa a amar a igreja. Quem começa a amar a palavra. Quem ama a palavra, quem ama Jesus, não abandona o reino de Deus por nada. Quem vai à igreja por causa de Jesus e conhece o verdadeiro Filho de Deus e a verdadeira palavra de Deus, não deixa a igreja do Deus vivo por nada. Por quê? Porque ele conheceu a palavra da verdade, ele foi banhado, ele foi tocado, ele foi transformado. E então agora ele quer ser o quê? Quer ser sal e luz, quer ser igreja dentro da igreja e fora da igreja. E quer que todo mundo viva essa verdade. Tá bom? Então, Beatriz, faça as honras, filha, por favor. Heber C. de Campos nos ensina que não há crescimento quantitativo nem qualitativo da igreja, sem que haja a redescoberta da verdade de Deus, sem que haja a interpretação correta da palavra de Deus, sem que haja a proclamação fiel dela e o consequente e genuíno arrependimento dos pecados, como produto das 3 primeiras proposições. Ou seja, pode ver que hoje o grande problema nosso é viver um crescimento da igreja quantitativo e qualitativo. Quem aqui não quer isso, irmão? Todo mundo quer que a igreja cresça em quantidade e em qualidade. No entanto, olha essas frases dele, olha que linda. O que a igreja precisa? Redescoberta da verdade. O que mais? Uma interpretação correta da palavra de Deus. O que mais? Uma proclamação fiel e o consequente arrependimento genuíno dos seus pecados, dos nossos pecados. Tendo essas 3 coisas, naturalmente a gente vai crescer em qualidade e em quantidade. Aqui, se os irmãos forem fazer a matéria o curso de bacharel, né, depois desses 3 anos do curso médio, a gente vai para o bacharel, eu dou uma matéria que é a matéria de liderança. Eu trabalho muito sobre essas questões da liderança. Nós, como pastores, o que mais sonhamos, irmãos, é ter uma igreja de qualidade e de quantidade. Na realidade, essas 2 coisas são importantíssimas. Por quê? Por meio da qualidade, nós atingimos a quantidade, e por meio da quantidade, muitas vezes também atingimos mais qualidade. Uma coisa está ligada à outra. Eu sei que muitos vão defender mais uma coisa do que outra, mas podem ver que essas 2 coisas são o desejo de cada pastor e de cada igreja. Por que nós estamos aqui? Nos preparando para quê? Para o ministério. Para quê? Para continuar ganhando vidas, para discipularmos pessoas, para crescermos por dentro e para atingirmos lá fora. Somente engordar
é uma coisa que também não agrada a Deus, porque senão a gente acaba vivendo esse princípio que é somente engordar. Então, Deus quer que a gente cresça, mas que a gente frutifique, tá bom? Linda essa frase, não? Querem fazer algum comentário? Não? Podemos continuar? Então, vamos lá. Vamos continuar. Por aqui. Por o próximo. Aqui. Podemos dizer que só voltando lá, podemos dizer que a igreja lá da Coreia aplicou esse esquisito aí. Ela cresceu bastante e ela era muito envolvida com oração e com evangelismo. A igreja da Coreia. Sim, é do Davi Yongshu, né? A Igreja do Evangelho Pleno. Júnior, as igrejas da Coreia, elas têm um diferencial de uma forma geral. Não era somente a igreja do Davi Yongshu, mas todas as igrejas coreanas, Júnior, elas passaram por um momento de um despertar muito grande. A maior denominação da Coreia é a igreja presbiteriana, em quantidade de membros, sabe? E mesmo os presbiterianos da Coreia, eles são muito mais fervorosos do que a gente imagina. Eles se dedicam muito a uma vida de oração e de estudo da Bíblia e, ao mesmo tempo, dá para ver que eles buscam muito essa questão da qualidade e da quantidade, né? Eu, particularmente, irmãos, na minha maneira de pensar, a qualidade naturalmente gera quantidade. O caminho mais normal, eu diria, é esse, da qualidade gerando quantidade. Mas elas são coisas que elas acabam se misturando, né? Pode ver, Jesus treina durante 3 anos a 3 anos e meio, quantos? 12. 12 de forma que estavam ali com ele o tempo todo. O seminário de Jesus, se a gente for ver, era um seminário integral. A gente poderia dizer que pelo menos 8 dias horas aula. Percebam que o nosso curso aqui, médio em teologia, nós ficamos em cada encontro 2 horas e meia de aula. É um tempo bem significativo. Mas o seminário de Jesus era no mínimo 8 horas de aula ali. Claro, eles tinham um momento de comer, tinha um momento de dormir. Então, vamos pegar ali, durante o dia, né? 8 horas trabalhadas. Só que eram 7 dias por semana, né? É o tempo todo do lado de Jesus. Só que Jesus treina com tanta qualidade esses 12, e debaixo desses 12 tinha mais 70, que depois, ali no dia do Pentecoste, vai para 120, que era um colegiado. A igreja de Jesus, vamos assim olhar friamente, a grande igreja de Jesus era de 120 pessoas, Júnior. E olha o que eles fizeram logo depois do Pentecostes, pelo poder do Espírito Santo, é claro. Eles foram tão bem treinados na qualidade, na profundidade, na intimidade, que depois eles produziram tudo que nós já conhecemos e aprendemos, tanto história eclesiástica quanto na história dos avivamentos. Então, perceba que algumas igrejas, e por isso que eu falei que no nosso curso de... quando a gente vai fazer a grade do bacharel, eu tenho ali um livro que é o Desenvolvimento Natural da Igreja, que é um estudo onde um irmão nosso, ele fez um estudo, o que faz uma igreja crescer? Quais são os fatores determinantes no mundo? E aqui perceba, Júnior, que o que é crescimento bíblico, muitas vezes não tem nada a ver com crescimento de fato, né? Porque hoje, por exemplo, nós somos fruto da tecnologia, nós somos fruto dos midiáticos, nós somos frutos do marketing, a gente acha que isso é crescimento, né? Eu diria que isso pode ser crescimento? Pode, mas pode ser inchamento também, né? Concorda? Sim. Hoje em dia pode ser inchamento. Alguém já disse que hoje nós sofremos de um mal, a igreja contemporânea, de igrejas cheias de pessoas vazias. E se a gente for fazer uma avaliação mesmo mais profunda, vamos pegar, por exemplo, no século passado, a Rússia. A igreja protestante na Rússia, num primeiro momento, foi fechada, foi dizimada, muitos pastores foram mortos, mas eu pergunto para você, houve um crescimento em qualidade e em quantidade na Rússia, mesmo depois da perseguição?
Sim. E em Cuba, a mesma coisa. Por quê? Porque os valores de Deus não são os nossos valores. A gente olha o culto de domingo, a gente olha a festa, a gente olha a Páscoa, a gente olha o aniversário da igreja, e ali a gente tira uma foto. Mas a verdadeira igreja, a igreja militante, ela pode até ser maior ou menor do que aquilo que a gente enxerga. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Graças a Deus, a igreja da Coreia, voltando à tua pergunta, né? Ela realmente foi uma igreja que cresceu muito em qualidade e em quantidade, porque eles são uma igreja que estudam muito a palavra de Deus e eles se dedicam muito a uma vida de piedade, de oração, de consagração. E essas duas coisas geram, né, automaticamente essa qualidade e a quantidade. Por isso que eles foram estudados, né, nesses últimos anos, eles foram uma referência no mundo como um bom exemplo de um crescimento saudável, né? Tá bom? É aquilo, Júnior, tem vezes que a gente está vendo uma igreja crescer assim, a passos lentos, né? E, de repente, aquela igreja ela tem uma explosão. Aí a gente pergunta assim, ué, mas o que aconteceu? Muitas vezes aquele crescimento lento, o próprio pastor Rick Warren, naquele livro Uma Igreja com Propósito, ele fala uma coisa muito linda. Ele fala que o bambu japonês ele é cultivado durante 5 anos. E durante 5 anos ele fica numa estatura que parece que ele morreu. Ele não cresce mais do que aquilo. Mas se o jardineiro, ou o dono daquela planta, desse bambu, ele põe ali os nutrientes corretos, faz todo o processo direitinho, depois do 5º ano ele tem uma explosão. Porque dentro da constituição, da natureza desse bambu, se ele está com saúde, ele cresce. Então, qual que é a grande definição, né, do que o nosso querido mestre Heber de Campos disse aqui, nessas 3 afirmativas? Pode ver que ele coloca como produto das 3 primeiras proposições. O que é isso? O que é uma proposição, né, Júnior? Você, como homem do direito, sabe muito bem disso. Proposição é uma tese, né? Uma tese. Quais são as teses? Primeiro, redescoberta pela palavra de Deus. Segundo, uma interpretação correta, porque de repente eu redescubro a Bíblia, mas eu não interpreto ela corretamente, eu interpreto o que me convém. Olha a teologia da prosperidade. Entendeu? Eu interpreto o que me interessa. Isso eu quero. Aquilo eu não quero. E já que há uma redescoberta, já que há uma interpretação, agora nós vamos proclamar. Começando por nós, como genuíno arrependimento. Diante dessas proposições, ou seja, dessas teses, há um crescimento na quantidade e na qualidade, né? Pode ver que, como eu disse, né, mencionando aqui Rick Warren na lição do bambu japonês, muitas vezes a gente vai vendo uma igreja, ela está ali, ela está se fortalecendo, são famílias, né? E de repente chega uma hora que aquelas famílias têm uma entrega tão grande, e aí há um crescimento. E aí Deus traz muitas outras almas, eles dão uma estancada de novo, que agora eles vão se aprofundar na palavra, e aí eles tendo essa profundidade na palavra, os irmãos se entregando, aí eles vão para um novo platô, e assim a obra de Deus vai sendo feita, né? Tá bom? A grande diferença da igreja primitiva, neotestamentária lá, é que eles estavam imersos na operação do Espírito Santo. A gente hoje tem uma diferença. Vida, a fulana fala assim, ora pela minha vida profissional, ora pela minha vida. Hoje parece gato hoje o crente, tem várias vidas. E aquele pessoal da igreja de Cristo, eles estavam imersos numa vida integral mesmo e imerso na operação do Espírito Santo, que era o Espírito Santo que agia o tempo todo. Quando você vê Pedro chegando lá em Jope, vem uma informação lá para ele e ele chega, olha, fulano está assim, fulano morreu. Ele vai lá, ora e Deus opera. Ele vai passando e vê Enéas lá, doente. Enéas, 8 anos, Deus te dá saúde. Ora e o homem... Então, é o operar de Deus de forma... O tempo todo, né? Porque eles renunciaram. Você olha lá, eles abandonam o barco, eles se envolvem com Cristo. Hoje em dia nós temos assim, olha, fulano, ora por minha vida espiritual, ora por isso. Parece que divide a vida em não sei quantos setores. A vida hoje se tornou uma vida bipartida, né, Júnior? Né? Eu sou crente na igreja durante o culto, saio da igreja na família, eu já não sou mais crente. No trabalho, então, nem pensar. Exatamente. O que aconteceu com essa nova leitura? O
que foi essa nova leitura? A gente vai ver a gente vai fechar esse bloco agora, mas no próximo bloco a gente vai ver, Júnior, que na realidade há uma interpretação errada da Bíblia para nós hoje. E a gente está muitas vezes satisfeito porque eu estou sendo abençoado. E aí, na realidade, a gente está deixando com que o reino de Deus e a obra de Deus, ela se torne apenas mais um muleto religioso e se torna mais uma religião. Né? É por isso que a gente está aqui, Júnior, estudando juntos. E aí onde entra uma outra coisa. Depois de estudar, o que a gente tem que fazer? Sair com uma mensagem farisaica? Não. Vamos tentar viver o máximo do cristianismo que a gente puder e fazer como o pastor Enéas dizia lá no STBnet, Júnior. Quando chegava o horário do culto, o pastor Enéas ele saía da sala dos professores, né? E ele dizia assim, porque o culto lá de sábado, como a aula do seminário era sábado o dia inteiro, então, depois da segunda ou terceira aula da manhã, tinha uma pausa pro culto, e era obrigatório todos os alunos, porque o pastor Enéas, na visão dele de seminário, que é a minha, pode ver que eu sigo os passos da Igreja Batista Nacional, porque eu fui recebido na Igreja Batista Nacional, me torno um pastor, nosso seminário, fui treinado no Seminário Batista Nacional, montamos aqui a extensão, e depois veio a emancipação. Nós somos um Batista Nacional independente, mas o que acontece? O pastor Enéas, quando dava o horário, tocava o sino, ele saía falando assim nas classes: quem é crente, me siga. Quem é crente, me siga. Vamos adorar a Deus. E ele não ficava obrigando, porque ele sabia que era obrigado. E os professores falavam, vamos lá. E saiu o secretário, todo mundo para o culto. Por que ele falava isso? O pastor hoje, mais do que um discurso puritano, ele tem que dizer isso: me sigam os meus passos, da mesma maneira em que eu cuido da minha família, como eu busco a Deus, como eu vivo o cristianismo no meu trabalho, como eu vivo o meu cristianismo nos negócios. E é assim que a gente vai, né, Júnior, resgatando essa essência e se entregando o quê? Ao Espírito Santo e dizendo: Espírito Santo, faz de novo, como o Senhor fez lá na igreja primitiva. Porque pode ver, na igreja primitiva era um poder sobrenatural, mas ao longo desses 2000 anos, nós vimos também, principalmente depois da reforma, homens que se entregaram totalmente a essa causa. E qual é o grande sonho do meu coração, Júnior, ao treinar aqui os nossos alunos? É ver essa realidade de novo entre nós, né? Aqui no nosso seminário, na nossa igreja, nas nossas igrejas, ou seja, para quê? Para que junto com as nossas igrejas e com muitos outros seminários, porque deixa eu dizer uma última coisa aqui, viu, minhas irmãs, principalmente as irmãs que estão vindo agora para o seminário. Irmãs, nós não somos a única igreja que prega a palavra, o único seminário que ensina, não. Muitos irmãos da nossa igreja local, da minha igreja local, falarem assim para mim: pastor, eu quero ir lá para Perdizes, fazer o seminário lá nos batistas brasileiros. Ele vai ter a minha bênção. Por quê? Porque é uma liberdade, eu não vou acorrentar um irmão. Se alguém chegar para mim e falar: pastor, eu quero fazer o Mackenzie, depois eu quero fazer o JMC, eu quero tirar o diploma de teólogo no Mackenzie, depois eu quero passar lá pelo seminário presbiteriano. Posso? Ele vai ter a minha recomendação. Se ele falar assim: pastor, eu quero ir com a Durvalina, porque o seminário da Durvalina, ele é mais voltado para missões, ele tem minha recomendação. Se muitos de vocês aqui falarem amanhã, pastor Rai, muito obrigado pelo seminário até aqui, mas eu quero estudar agora no Martin Buster, eu quero ir agora para o seminário Spurgeon. Meu irmão, vocês têm o meu consentimento, porque tem muitas casas de profeta, e nós não somos a última bolacha do pacote. E que Deus me use para que eu possa gerar no coração de vocês aquilo que o pastor Johnny e o irmão Dio falou. E quando eles entraram no seminário, alguns líderes diziam para ele: quem entra no seminário morre. E eles saíram mais apaixonados pela igreja, mais apaixonados pelo reino, mais preparados. Ou seja, vocês não imaginam a minha alegria que foi formar o pastor Johnny, o irmão Dio, nosso querido irmão Flávio. O irmão Flávio hoje é um professor de escola bíblica. Ele hoje cuida de um trabalho de missões no YouTube que tem um alcance gigantesco. Então, imagina a minha alegria. É isso que eu quero. E a gente não é a última bolacha do pacote, não. E quando vier o grande avivamento na terra, o desejo do meu coração é que o Senhor também diga assim: Igreja Batista Missionária e Seminário da Missionária,
Olha, vocês estão de parabéns. Venham aqui, meus filhos. Façam isso daqui. Eu costumo dizer que nem que for a última vaga, né? Eu falo, Deus, deixa eu participar, nem que for da última cadeirinha ali, do grande avivamento, entendeu? Porque é isso que importa, né, Júnior? Entendeu? Tá bom? Beleza. Beleza? Vamos dar pausa, meus irmãos? Aí a gente continua a partir daqui? Tá bom? Então, vou dar uma pausa aqui, tá bom? Antes da pausa, Beatriz quer fazer a pergunta? Pode fazer, Beatriz, aí eu posso. Eu só queria fazer um comentário na hora que eu estava falando sobre a perseguição. Geralmente, quando tem alguma entrevista ou podcast, alguma coisa assim, das pessoas perseguidas, eles falam muito que aqui no Brasil a gente tem muita liberdade, mas não sabe aproveitar, né? Exatamente. Parabéns, Porque Beatriz. para eles é tipo 12 horas, para eles é como se fosse 2 minutos. Agora a gente já não aguenta 12 horas de pregação. Exatamente. Beatriz, eu me converti há 35 anos atrás. Esse ano, querendo Deus, eu faço 36 anos de conversão. Beatriz, há 36 anos atrás, as pessoas eram mais... Era comum um culto de 2 horas, 1 hora de mensagem. Era comum. Hoje em dia, 1 hora, o pessoal tá morrendo. E geralmente chegam os pastores e falam assim, não, você tem que pregar 15 minutos. Porque se você falar mais do que 15 minutos, ninguém te ouve. Eu falo assim, eu não quero ser dessa igreja, não. Irmãos, 15 minutos de leitura, você não lê nada. Lê alguma coisa? Os irmãos ficam, hoje em dia, 5 horas nas redes sociais, perdendo um tempo violento. As redes sociais hoje virou a novela do passado. Estão roubando os crentes, eles estão se deixando ser roubados. A gente tem que saber aproveitar as redes sociais, o entretenimento, mas a gente não pode se permitir, né? Que nem você falou muito bem, Beatriz. Por isso que a gente tem que, né, pedir para Deus nos ajudar, porque a gente tem que aproveitar essa liberdade, tem que ensinar a igreja a ser apaixonada por Deus, né? Tá bom? Então vamos para o intervalo? Isso aí. Joia. Obrigado, irmãos. Valor quando tem perseguição. Infelizmente, Júnior, né? Mas que Deus nos ajude a ser uma igreja como a igreja coreana, né? E como tantas outras igrejas que se reinventaram, mesmo sem perseguição. Agora, se vier a perseguição, seja feita a vontade de Deus, né? Tá bom? Vou dar pausa aqui. Beleza.